Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Torcida brasileira. O Papo com Zé começa hoje, amigo da TVT, da Rádio Brasil Atual, com essas imagens aí lá do Mineirão, dentro e fora do estádio, por causa da confusão toda armada, por causa do rebaixamento do grande Cruzeiro, que é um time de enorme tradição. Jamais tinha acontecido isso com o Cruzeiro, né? Vários grandes clubes brasileiros já caíram, já levantaram, e o Cruzeiro nunca tinha passado por essa triste experiência. Já era meio cantado em prosa e verso que isso ia acontecer. Toda a trajetória do Cruzeiro desses últimos tempos, troca de técnicos, jogadores sem receber, uma diretoria corrupta e boba, imbecil, levou tudo isso, esse conjunto de coisas levou o Cruzeiro ao rebaixamento. E os torcedores desesperados, alguns que não se faz, não se justifica, quebrar cadeira, mas há na torcida do Cruzeiro uma briga faz muito tempo de duas facções. E isso leva ao caos, à barbárie, e muita gente ferida, muita gente presa. A gente lamenta muito. Vamos falar mais sobre isso. Aliás, vamos falar muito sobre futebol hoje aqui no Papo com o Zé. Afinal de contas, foi a rodada final do Campeonato Brasileiro, né? Saudação ao pessoal que acompanha o Papo com o Zé pela TV Quirim Moreira, Rede da Cidadania em Salvador. Sempre presente pessoal aqui. Pessoal da TV Comunitária Cidade Livre de Brasília. Pessoal que assiste lá pelo canal 6, NET Rio, a TV Comunitária. Pessoal de Pernambuco nos assiste pela TV Capibaribe, canal 7 da NET. E ao povo de Maceió que nos vê pelo canal 12, TV Comunitária, canal 12 da NET. Você pode participar, 11-992-030506, e a gente bate aquele papo de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sempre ao vivo de 6h30 às 7h. O assassinato de 3 indígenas nesse fim de semana provocou um repúdio entre políticos, entidades, de modo geral, a sociedade brasileira chocada com esses assassinatos. No Maranhão foram 2 líderes do povo Guajajara, assassinados a tiros por desconhecidos na estrada BR-226. Firmino Prachede morreu na hora e Raimundo Guajajara no hospital. No Amazonas, Humberto Peixoto, do povo Tuiuca, morreu no sábado, 5 dias depois de ser agredido a pauladas. O Conselho Indígena Missionário divulgou nota responsabilizando o governo Bolsonaro pelos crimes de ódio. O Conselho CIMI, que é ligado à Igreja Católica, afirma, aspas, as autoridades do governo federal têm negado os direitos indígenas, incitado o preconceito e o ódio na população e acobertado a invasão dos territórios e a violência física contra os povos indígenas. A nota lembra ainda o projeto de lei do governo para regulamentar a exploração de minérios e atividades agropecuárias nos territórios indígenas. No Twitter, a menina jovem ativista sueca Greta Thunberg qualificou, ela lá fora, qualificou de vergonhoso o silêncio do mundo diante desses assassinatos. É um negócio inacreditável o que vem acontecendo com o povo indígena, incitado, né, por esse governo atual do ex-capitão.
A líder indígena Sônia Guajajara gravou um vídeo para o canal Mídia Ninja em que cobra justiça para os assassinatos no Maranhão. Sônia Guajajara atribuiu os crimes à política de discriminação do governo Bolsonaro. Ela que foi candidata a vice-presidente na chapa com Boulos, né? E é da etnia dela, povo Guajajara, esses dois assassinatos. Vamos ver e ouvir. Esses crimes não são casos isolados, são reflexos do ódio que vem sendo disseminado pela autoridade máxima do país contra nós, povos indígenas. O presidente deveria cumprir a Constituição Federal e garantir a proteção às nossas vidas e ao meio ambiente. Infelizmente, o que vemos é o contrário, um comportamento que não condiz a um presidente. Nós exigimos justiça. Esses crimes não podem continuar impunes. Tá aí, o desabafo da Sônia Guajajara. Daqui a pouco vou dar voz ao pessoal que está se manifestando já, né? Pelo 11992030506. Vamos falar aqui do relatório divulgado hoje pela ONU, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mostra muita coisa ruim para o nosso lado, e o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Que coisa impressionante. Fica atrás apenas de algumas nações do continente africano. O levantamento tem como base o coeficiente Gini, que mede desigualdade e distribuição de renda. Pelo critério das Nações Unidas, 0 representa igualdade absoluta e 100 representa desigualdade absoluta. O índice no Brasil é de 53,3. Olhem só, o mesmo valor registrado por Botsuana e atrás de países como Paraguai e Nicarágua. O país mais desigual do mundo é a África do Sul, que tem um índice Gini de 63. Tristeza isso. A desigualdade é um dos maiores problemas dessa nação. Impressionante. Vamos lembrar de um grande músico, um gênio da música popular brasileira. Como faz falta, que saudade de Tom Jobim. Ontem, na verdade, fez 25 anos da morte de Antônio Carlos Jobim, brasileiro de Almeida Jobim. Ele nasceu no Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1927, e morreu com 67 anos, em 8 de dezembro. Bom, a obra do Tom é do conhecimento de todos os brasileiros, de muita gente mundo afora, grande parceiro do Vinícius, compôs para teatro, para cinema, o pai da Bossa Nova, junto com o João Gilberto, vamos dizer assim. O Tom foi considerado pela revista Rolling Stones o maior astro da música brasileira de todos os tempos. Portanto, registramos aqui com imensa saudade a morte do querido, inesquecível Tom Jobim, completou 25 anos ontem. Falei que vai ter muito futebol aqui no Papo com o Zé de hoje, porque o brasileiro chegou ao fim. Agora, o brasileiro só no ano que vem. Agora os jogadores vão entrar em férias, só o Flamengo que vai esperar, está viajando daqui a pouco, depois da manhã, lá para o Catar, porque vai disputar a semifinal e talvez, tomara, vai disputar a final, quem sabe, estamos torcendo para que seja contra o Liverpool, o jogo tão esperado. Vamos aos últimos resultados do Campeonato Brasileiro, última rodada, 38ª rodada, na tela. Internacional 2, Atlético Mineiro 1. No finalzinho, o Internacional fez o gol. E o Internacional está naquela lista da Libertadores, pré-Libertadores. Cruzeiro 0, que vexame, Palmeiras 2. Com esse resultado, e mais o resultado lá do Ceará, o Cruzeiro caiu. Fortaleza 2, Bahia 1. Nós vamos falar do Fortaleza já. Uma demonstração linda, uma demonstração de força da torcida do Fortaleza. Parabéns. Corinthians, campanha medíocre. Também conseguiu uma vaguinha, as duras penas da Libertadores, na pré. Perdeu no Fluminense, que conseguiu uma vaga na Sul-Americana com essa vitória. E o Santos, impecável, sapecou uma goleada no Flamengo, 4-0. Aí vai dizer, não, o time estava... não estava pensando no jogo, não estava nem aí, já é campeão, mas não dá para pegar de 4-0, não.
Parabéns ao Santos do Sampaoli. Por enquanto, do Sampaoli. Vamos lá, teve Vasco 1, Chapecoense 1. Vamos falar também do Vasco daqui a pouco. Torcida do Vasco também lotou o Maracanã. Parabéns à torcida do Vasco. Só que dentro de campo foi 1-1 a vergonha. Botafogo, muito mal, empatou com o Ceará. Era o que o Ceará podia até perder, que se mantinha na Série A. Avaí, Atlético Paranaense 0-0. O Avaí já tinha caído, o Atlético sem menor interesse. Goiás, 3-2. O Grêmio botou time reserva, mas o Goiás conseguiu. Foi bem na reta final, Goiás. CSA, que também já tinha sido rebaixado. Contra São Paulo, 2-1. São Paulo com time de moleques, time de garotada. E fez bonito. Vamos na tela, classificação final do Campeonato Brasileiro. A diferença do Flamengo para o segundo colocado, o Santos, é imensa. Flamengo 90, olha só, recordista de pontos na época dos pontos corridos. Santos 74, Palmeiras 74, Grêmio 65. Virando a página, Atlético Paranaense, está de parabéns, ganhou a Copa do Brasil, garantiu vaga na Libertadores. São Paulo garantiu vaga, Internacional e Corinthians na pré-Libertadores, tá? Na Bacia das Almas. Aí vamos ao Fortaleza, quase, chegou a sonhar com a Libertadores, mas está na Sul-Americana. Goiás, Bahia e Vasco estão na Sul-Americana. O mesmo acontece com Atlético Mineiro e Fluminense. Bom, Botafogo não conseguiu, porque acabou nessa disputa, perdendo essa disputa com o Fluminense. E o Ceará, ufa, se livrou do rebaixamento, era tudo que ele queria. E aí na tela, os quatro últimos, os quatro que caíram. Cruzeiro, quem diria, CSA, Chapecoense e Avaí. Esses três últimos já tinham caído antes da última rodada. O Cruzeiro não foi rebaixado por acaso, era uma carta marcada por tantos desmandos, crise, troca de técnico, diretoria acusada de corrupção, tudo errado. O clube agora acumula uma dívida, atenção, torcida brasileira, de 700 milhões. Estou falando 700 milhões dívidas acumuladas pela diretoria do Cruzeiro. Para o ano que vem, como ele caiu da A para B, a cota de 70 milhões vai cair para 30 milhões de reais. E a folha de salarial do Cruzeiro é a terceira maior do Brasil. 15 milhões são pagos em salários aos jogadores. Depois houve aquela confusão toda, o jogo foi interrompido antes do tempo do apito final, o jogo terminou com 4 minutos antes do encerramento, que seria normal. Torcedores entraram em confronto com a polícia, com eles mesmos, dentro e fora do estádio, quebraram cadeira, muita gente, crianças, mulheres, quiseram invadir o campo. Foram cenas lamentáveis. Vamos a uma enquete, estamos vendo imagens aí do lado de fora também, que o pau comeu do lado de fora. Vamos à enquete. Quem são os maiores culpados ou responsáveis pela queda do Cruzeiro? O comando do clube ou os jogadores? @Ultrajano, para você participar. 88%, 80%, desculpe. O comando do clube. Eu também assino embaixo. Vamos a uma outra enquete. Depois da goleada que sofreu para o Santos, 4-0, pode ter algum reflexo no Flamengo, que vai disputar, o time do Flamengo que vai disputar o Mundial? Vamos ver. Não, 67%. Também acho que não, mas tem que ficar de olho. O Felipe Luiz, por exemplo, tem falhado muito ali na esquerda. Vamos a uma outra enquete que abrange os paulistas, os times. 4 times paulistas na Libertadores. Prova o êxito do futebol paulista ou é fruto do excesso de vagas na competição que o Brasil tem direito? Excesso de vaga disparado, 78%. Vamos falar do Bola de Prata, que foi entregue hoje de manhã. Vamos lá. Deu Flamengo de cabo a rabo. Goleiro, Diego Alves. Lateral direita, Rafinha. Zagueiros, aí tem jogadores do Santos e do Palmeiras. Lucas Veríssimo e Gustavo Gomes. Lateral esquerdo, Jorge, que é do Mônaco, está emprestado ao Santos e começou no Flamengo. Primeiro volante, William Arão. Segundo volante, Gerson. Meia, Rascaeta. Atacantes, Bruno Henrique e Dudu. Como tá jogando o Dudu, hein?
Centroavante, Gabigol. Técnico, Jorge Jesus. Artilheiro, Gabigol. Bola de ouro, Gabigol. Gol mais bonito, Arrascaeta. Revelação, Michael, do Goiás, aquele baixinho. ESPN, o prêmio para futebol feminino, Milene, jogadora do Corinthians, tá? Deixa eu dar a voz aqui ao nosso pessoal. Deixa eu ver aqui. Mauro César, de Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, boa noite. Tristes tempos estamos vivendo. Precisamos unir toda a esquerda. Cadê o Queiroz? Pergunta o Jairo de Camaçari. É inacreditável, né? Cadê o Queiroz? Quem matou Marielle e Anderson? Cadê o ex-capitão Adriano? A gente fala isso aqui todo dia. Abraço de Antônio Eduardo de Mairiporã. Raimundo Oliveira, de Salvador. Todo o universo da cultura no Brasil está destruído, disse o Wagner Moura. Está repetindo aqui o Oswaldo Lima, da Vila Ré, na exibição do Marighella, que não, pelo jeito não vai passar no Brasil o filme. Impressionante. Pressão que exercida sobre os exibidores. Marinalva Góes, de Salvador. Os indígenas devem invadir o Senado. Caro Trajano, até quando teremos policiais nazifascistas comemorando nas redes genocídios de negros e pobres em geral? Orlando do Tatuapé. Somos da OSCP, Org Sociocultural Prisma de Guarulhos. Gostaria que você mandasse um alô. Atentos ao seu trabalho, Elias Caldeira de Guarulhos. Boa noite. Enquanto assistimos Raposas cuidando dos clubes, os times vão cair mesmo. Isso é tirar o foco do povo indígena no último ocorrido. Manda um abraço para o Nenê Preto. Aqui é o Armâncio do Itaim, Zona Leste aqui de São Paulo. Vamos falar de música, já falei do Tom. Vou falar de uma grande cantora, sou fã de carteirinha, faz 84 anos hoje, a queridíssima Laíde Costa. Carioca, nasceu, também comemorou ontem, em 8 de dezembro de 35. Olha, eu sou muito fã, ela já tem uma carreira longa, e gravou muita coisa de Tom, Johnny Alf, Geraldo Vandré, participou de discos de Toninho Horta, Milton Nascimento, Oscar Castro Neves. Parabéns, Laíde Costa, pelos seus 84 anos. Vamos lá? Vamos em frente, vamos em frente. A insatisfação com o governo do ex-capitão cresceu nas camadas mais pobres da população. De acordo com o Instituto Datafolha, que divulgou uma pesquisa extensa, de abril até dezembro, a reprovação ao governo cresceu de 34% para 43% entre os brasileiros que ganham até 2 salários mínimos. Ao mesmo tempo, a popularidade do ex-capitão subiu entre os que ganham mais de 5 salários mínimos. A aprovação dele subiu um pouco na camada que recebe mais de 10 salários mínimos. Torcida brasileira. Entre os participantes da pesquisa, 44% têm renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Foram ouvidos 2.948 brasileiros em 176 municípios. Difícil, hein? Você sabe que segunda-feira é dia do programa do Le Monde Diplomatique aqui na TVT. Começa às 10 da noite. Nós vamos ver e ouvir um trechinho e o programa de hoje, que é bem legal, é sobre desigualdade. As políticas públicas direcionadas para esses segmentos também reforçam muitas vezes essas desigualdades. Então, as pessoas já têm baixa renda e têm acesso a uma escola pior. Tem baixa renda, tem também acesso a uma saúde pior, isso, tem acesso a um transporte pior, a menos condições de segurança, menos condições, inclusive, não só de acessar seus direitos, mas de realizar seus sonhos, né? Falei que da morte do Tom Jobim, 25 anos, e hoje faz 25 anos da morte da grande escritora Clarice Lispector. Nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920, morou em Recife, depois veio morar no Rio de Janeiro, foi jornalista, contista, ensaísta, um dos grandes nomes da literatura brasileira. O romance mais famoso dela é A Hora da Estrela, que foi adaptada para o cinema. Mas Perto do Coração Selvagem também é um livro que muita gente conhece e eu recomendo, tá bom? Então, 22 anos sem a queridíssima
Clarice Lispector, que tem uma estátua ali no Leme, na praia. Quando eu até fui lá uma vez, tirei uma foto ao lado. Ela com o cachorro que sempre a acompanhava, perto do quartel lá do Leme. Bom, segundas e sextas são dias do nosso colunista Fernando Vitorino. Vamos ver o que o querido Vitorino aprontou para hoje. Um quarto de notícias, 15 segundos de notícias nacionais e internacionais. O que aprendemos com o rebaixamento do Cruzeiro, endividado e de cartolas corruptos enrolados com a justiça? Que Perrella talvez não seja a pessoa mais indicada para comandar a reestruturação de um clube que está em ruínas, está acabado, está só o pó. Quero mandar um abraço aqui, deixa eu ver se botou o nome, Jussi. Assiste o seu programa direto 2 vezes, pois estou tratando de um câncer, então fico em casa. Não entendo a omissão das autoridades de nosso país, o que aconteceu com nossas autoridades, até quando seremos refém do ódio desse fulano. Aqui é o Yasser de Salvador, até quando, mais ou menos a mesma coisa, até quando o povo brasileiro vai sofrer calado? Vem, vamos embora, que esperar não é fácil. Vai, repete a música, a letra do Vandré. Paulo Mato Grosso. A culpa é dessa tal de torcida desorganizada, tem que acabar. E também é uma prova que esse negócio de torcida única não resolve nada da violência no futebol. Quiseram torcida única, olha o que aconteceu. A segunda vez, rápido, agora, nesses últimos dias, que se joga com torcida única e a violência descamba. Não é a torcida única que vai resolver o problema da violência no futebol brasileiro. Quero contar aqui uma coisa. Eu fui ao centro da cidade ontem e fui almoçar no centro. E na saída eu cruzei com um jovem, o Tom. Ele encostado assim, enrolado num poste e se confessando, eu sou craqueiro. Eu falo assim, ó, eu tenho família, minha mãe se preocupa muito comigo. Eu estou lutando, é difícil, mas eu ainda tenho meus dentes, eu ainda tenho cabeça no lugar, mas é muito difícil. Mas vou te dizer uma coisa, Trajano, me reconheceu. Eu vejo sempre o seu programa e adoro quando você chama de engomadinho o governador de São Paulo. Nossa, eu fiquei impressionado, dei-lhe um abraço, desejei que ele supere, passe por cima. E dei até um dinheirinho para ele comprar um sanduíche, que ele falou que ia comprar, tomara que tenha comprado mesmo. Ele falou que ia no McDonald's ali do lado. Então um abraço para você, querido Tom. Vê se sai dessa, vamos torcer. Eu falei do futebol aqui no início, a torcida do Fortaleza fez uma festa sensacional. Mais de 52 mil pessoas foram lá ao estádio, no Castelão. Parabéns ao Rogério Ceni pela campanha. Foi o terceiro time que mais levou torcedores aos estádios, tá? Com a média de público de 32 mil pessoas por jogo, isso contando com os torcedores e sócios-torcedores. No jogo de despedida, venceu o Bahia por 2-1. Vamos dar uma olhadinha nessa festa que foi muito bonita lá no Castelão ontem. Parabéns à torcida do Fortaleza por essa bela festa. Agora vamos ver e ouvir uma outra festa, embalada pela Tereza Cristina, vascaína roxa. No Maracanã, a torcida do Vasco compareceu, fez uma baita festa ao som da Tereza Cristina. Vamos ver e ouvir.
Bom, se teve festa lá em Fortaleza e no Maracanã, no Newton Santos, popular Engenhão, não teve festa nenhuma. Pelo contrário. No jogo Botafogo e Ceará, a Polícia Militar removeu uma faixa de uma torcedora que dizia Botafogo antifascista e ela pegou a carteira dela, fotografou o fascismo entrando em campo no Newton Santos. Vamos ver. Estado que tem um governador como aquele Vítor, um genocida, dá isso aí. Teve eleição no Boca Juniors, um dos times mais populares da Argentina, e o curioso é que o Boca Juniors é o time do Macri, né, que foi presidente da Argentina e presidente do Boca durante muitas vezes. E o grande ídolo, o Riquelme, foi candidato a vice-presidente na chapa de oposição, e a chapa de oposição ganhou depois de 24 anos. E vamos ver o VT, a chegada do ídolo Riquelme para votar. Como diz o outro, não tem prestígio lá o Riquelme no Boca não, né? Agora é vice-presidente do Boca, viu? Que recepção incrível. E mais uma derrota para o Macri. A Rússia foi banida, não vai participar das Olimpíadas de Tóquio ano que vem, nem da Copa lá no Catar, tá? Por causa do doping, aquele escândalo que começou em 2015, várias denúncias, evidências e tal. Eles têm um tempo, quase menos de um mês, para entrar com recurso, mas ao que tudo indica, ficará fora da Olimpíada e da próxima Copa do Mundo. Rússia banida, ok? Vocês sabem que o Papo com o Zé sempre dá vez aqui no final do programa ao pessoal do Cinema Nacional. Antes eu vou registrar só o professor Davi do Beirabinha, Thelma do Jardim Brasil, Lucas de Barra Jacuípe, Carlos Henrique, fora Crivella, Saúde Pública no Rio agonizando. Hoje nós vamos mostrar, né, um filme que está no Festival do Rio, tá? Mesmo sem verba, acho que agora o Vítor vai liberar uma verba. Veneza, um filme dirigido pelo Miguel Falabella, é um dos destaques do Festival de Cinema do Rio, começou hoje. É a história de uma gringa dona de um bordel, cega e doente, e que sonha em voltar a Veneza para rever um antigo amor. O papel principal da atriz espanhola Carmen Maura, chique, né? Ela é conhecida do público brasileiro. O Festival do Rio vai até o dia 20 em 12 salas dos cinemas cariocas. Depois do Veneza, do trailer, você vai ficar com o seu jornal ao vivo. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite. Eu fui a primeira naquela zona. Uma puta comprometida. Eu não sei se é proibido. Me llamo La Gringa. Y soy española. ¿Tú cómo te llamas? Giacomo Polini. ¿Quieres casarte conmigo?